E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Deixa eu sentar nessa escada e fazer como eu fazia nas antigas, tocar a real aqui pra galera. Gente, vocês sabem, eu tô trabalhando com aplicativo e eu sei o quanto importante é esse trabalho, o quanto ele rende financeiramente. E eu sei que muita gente quer trabalhar com esse tipo de trabalho, mas não consegue. Por quê? Porque precisa de documentos americanos para isso. Então hoje, se você tem uma conta, dê valor. Cuide bem da sua conta, galera. Vocês precisam cuidar do aplicativo como fosse um trabalho normal, cara. Porque muita gente diz, não é uma profissão. Taxista é uma profissão. Delivery é uma profissão. Não se torna uma profissão quando você não tem uma conta própria, onde você não tem uma coisa legítima, uma coisa que é sua. Mas se você tem, cuide. Esses aplicativos, eles podem cortar você de uma hora para outra se você infringir o termo dele, né? O termo de acordo, fazer coisas que eles não permitem. Por exemplo, tem um aplicativo de comida, de entrega de comida. Você pega num canto e vai lá e deixa. Se você fica com a comida, você está quebrando o termo de acordo. Se você fica com essa comida, e tem algumas pessoas que ficam. Então, eu estou falando isso porque é o que acontece, que a gente vê por aqui. Então, pegou a comida do lado A, entrega lá no lado B, não tem problema. Faça a sua parte, ganhe por isso, aí você não vai ter problema algum. Existem algumas verificações que alguns aplicativos fazem. Por exemplo, o aplicativo que você coloca alguma pessoa no carro e vai levar ele ponto A ao ponto B, como é o Uber, ou também aplicativos de comida, como é o Uber Eats. Alguns eles pedem uma verificação facial. Não é todo dia, mas tem dia que você vai ligar e ele diz, para ligar primeiro você tem que reconhecer a sua face, tem que colocar o aplicativo aqui, ele vai reconhecer. Então quem trabalha com isso sabe o que eu estou falando. E nessa parte você tem que tomar cuidado, porque tem algumas pessoas que brincam. Por exemplo, eu vou citar aqui 2 casos de pessoas que brincaram com isso e perderam a conta. Eu digo que perderam porque tem um que está há muito tempo tentando recuperar a conta e não consegue. Inclusive, eu encontrei com uma dessas pessoas hoje e a gente falando, eu disse, cara, eu vou gravar um vídeo falando isso para que as pessoas se atentem e não façam esse tipo de brincadeira. Porque você vai fazer uma brincadeira com a conta, sua conta, e você vai perder. No caso dele foi o seguinte, na hora que pediu o reconhecimento facial, ele assim colocou uma foto dele mesmo e o aplicativo bloqueou e ele não conseguiu de forma alguma retornar com o aplicativo, e faz muito tempo que ele tenta, e é uma conta legítima, uma conta dele, com os documentos dele, porque ele já tem green card. Então se ele estiver assistindo e quiser deixar os comentários aí, então você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Não brinca, é seu trabalho. Se você perde, é bem difícil de recuperar. Outro caso semelhante foi uma pessoa que estava com um amigo, ele me contou assim, pô, DB, eu estava trabalhando e parei para almoçar por volta das 3 horas da tarde e combinei com um amigo que trabalha com a mesma coisa da gente se encontrar no Qdoba. O Qdoba é um restaurante de comida mexicana que tem aqui. E eles foram lá, por sinal, muito bom. Eles foram lá almoçar em torno das 3 horas da tarde, almoçaram e ele desligou o aplicativo. Desligou o aplicativo para comer e depois ele ia começar, depois de comer, ia para o batente fazer as corridas dele. Comeu, ele disse que ficou um tempo lá conversando. Quando ele foi ligar novamente o aplicativo, isso eu estou falando do Uber Eats, que ele foi ligar, aí ele pediu reconhecimento facial. O que é que ele fez? Brincando, ele pegou o celular e virou para o rosto do amigo. Então ele leu ali e já bloqueou a conta. E é outro que está há muito tempo tentando rever a conta. Nesse segundo caso, a pessoa só tinha o Uber Eats, não tinha outros aplicativos, porque aqui os mais usados são Uber Eats, DoorDash e Grubhub. O DoorDash também pede a verificação facial. Comigo pediu só uma vez. O Uber Eats ele sempre pede mais, principalmente quando você passa 2, 3 dias sem ligar. Mas ele pede também no meio do dia. Se você desligar ele, for ligar novamente, ele pode pedir também. Então, galera, mantenha aí o foco. É tão difícil ter
esses aplicativos legítimos seu, onde você vai ter direitos e deveres, onde você vai pagar imposto por tudo que ganha de cada aplicativo. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, é que não dê vacilo, não brinca. O que está colocando comida dentro da sua casa, você não deve brincar. Os meus, eu tomo o maior cuidado. Tem muita gente que... Por exemplo, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava aqui no computador editando uma vez e deixei o Grubhub ligado. O Grubhub tocou. Era uma ordem de $12 para deixar aqui pertinho, numa cidade chamada Stoneham. E eu fui lá, peguei aqui a ordem num restaurante aqui perto da minha casa e fui lá deixar. Quando eu fui deixar, o cara vinha descendo uma escada, de nome Eduardo. Esse eu não tenho vergonha, não sei se eu soubesse o sobrenome, se eu lembrasse, eu estaria dizendo aqui. Porque esse tipo de pessoas tem que ser exposta assim. Stoneham. Na hora que eu fui entregar a ele, eu estava subindo uma escada, tinha nevado um dia ou 2 dias antes, que tinha neve na escada, então eu subi a escada cuidadosamente. Na metade da escada ele veio descendo. Aí ele, opa, para mim eu não tenho, entreguei a ele. Entreguei e não tirei a foto que eu estava entregando a ele. Beleza, quando eu cheguei aqui em casa, eu recebi uma mensagem que a ordem tinha sido cancelada. Porque eu não tinha entregue a ordem. E eu entreguei a ordem. Então eu entrei em contato com o suporte e falei, eu entreguei a ordem sim. A pessoa está fazendo de má fé. Então ela fez isso porque ela sabe que ela vai comer de graça, mas que você vai receber. Porque eu recebi. Eu não achei certo a atitude que esse camarada fez com essa ordem. Então eu liguei, expliquei tudo direitinho. Então se você tem que fazer igual a Letícia, mesmo que você entregue na mão, que eu estou fazendo isso agora, mesmo que a pessoa esteja na porta da casa esperando, na hora que eu vou entregar, eu tenho que tirar uma foto. Me desculpe. Você gostando ou não, eu tiro a foto. Não quer que eu pegue seu rosto, mas eu tiro a foto segurando. Quando o aplicativo não pede a foto, eu guardo a foto. Porque se alguém reivindicar, porque já aconteceu da pessoa chegar aqui e dizer, não, a comida não foi entregue, tendo sido. Tá entendendo, galera? Porque o aplicativo, ele bloqueia você primeiro, para depois você se defender. E às vezes demora muito mesmo. Então, o que eu tenho que aconselhar vocês é o seguinte: cuide dos seus aplicativos, é o seu trabalho, é o que está botando dinheiro na sua casa. Outra coisa que a gente vê acontecer muito aqui, tem restaurantes que eles pegam as ordens de aplicativos e colocam numa prateleira, num local fácil. Para quê? Para que o drive chegue com o nome, procure, pegue, leve e seja uma coisa bem ágil. Aqui na Redondeza, aqui, alguns restaurantes fazem isso. Principalmente o Chipotle faz isso, o Qdoba faz isso, o Cava faz isso. Mas às vezes, chegam os carinha lá, pegam a ordem dele e mais outro pacote que está lá. Esse tipo de atitude está fazendo com que os restaurantes peguem as ordens e isolem do drive. Então o drive tem que estar lá esperando alguma pessoa vir atender para mostrar o nome, para pegar a sua ordem, e depois que você pega, um funcionário ainda diz assim, por favor, confirme, trabalha direitinho, gente. Trabalha direitinho, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Isso é um trabalho que está rendendo bons frutos. Existe os aplicativos, aplicativo de corrida é outro nível, tá entendendo? Isso aí, desde o começo, desde que eu cheguei aqui em 2015, 2016, tem muitos aplicativos aí, Uber e Lyft, né? Então, quem trabalha com isso faz dinheiro também. Mas os aplicativos de comida, eles tiveram um crescimento muito forte na pandemia. Ele tinha, vamos dizer que ele tinha esse nível aqui. Na pandemia, ele subiu. Quando acabou, isso que eu falo, pandemia, lockdown, quando voltou, que liberou para todo mundo sair, ele caiu, mas nunca voltou ao patamar que era antes da pandemia, sempre melhor. E o que aconteceu com isso? Algumas pessoas que nunca usaram esse serviço, começaram a usar na época da pandemia.
fez com que mais gente pedisse, mais gente desse tipo. Então, galera, cuida do seu aplicativo, faz as coisas direitinho, né? Principalmente, estou encontrando com muita gente na rua, conhecido aquelas pessoas que eram estudantes, que agora tem um green card, que agora tem as contas deles. Então, galera, boa sorte aí no novo trabalho. Eu sei que isso rende muito mais do que outros trabalhos. Aí você diz, tá depreciando o seu carro. Por exemplo, pega uma menina que trabalha na faxina e pergunta para ela quantas milhas ela roda por dia. Uma vez eu perguntei um aqui, disse, ó, eu rodo uma média de 130 a 140 milhas por dia. Porque viajo para outra cidade para pegar, depois mais 15 para lá, depois mais 18 para o outro lado. E elas também rodam muito. Hoje eu rodei 92 milhas para fazer a minha meta. Então, falar em rodar em carro, existem outras profissões que rodam muito. Às vezes o cara está na pintura, está trabalhando na pintura e está numa cidade que fica a 80 milhas de onde ele mora. Aí ele vai lá e volta. Então, questão de rodagem de carro é bem relativo. Tem outras profissões que rodam a mesma coisa. Então, galerinha, espero que tenham entendido a mensagem. Cuidem do que é seu. Isso é muito bom. É um trabalho legal, que você não tem patrão, você faz seu time. No dia que você não quiser trabalhar, você compensa outra hora. No dia que você não quer sair cedo, você sai à tarde, fica à noite. Enfim, você faz sua hora. Então, valeu. Deixa um comentário aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.